Olá, talento! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast NaniCast. E hoje, como sempre, trago só pessoas especiais. Vocês sabem, né? Só os queridos aqui. Mas essa, em especial, é linda, talentosíssima, claro, e minha agenciada. Vocês vão conversar e conhecer tudo sobre a carreira artística de uma pessoa incrível, maravilhosa. É uma artista completa. Com vocês, Babi Xavier! Bem-vinda, minha linda! Esse momento chegou. Chegou, eu prometi e trouxe para vocês, Babi Xavier. Que maravilha, que bom estar aqui. Babi, muito bem recebida aqui no NaniCast Podcast. Maravilha! E os nossos talentos, os curiosos, todos que assistem aqui o podcast, que ouvem o podcast, querem saber como é esse mercado do audiovisual, como é feito esse trabalho na TV. Como você já sabe diversas coisas do que acontece atrás dos bastidores e tudo, você pode nos contar. Fique à vontade, o microfone é seu. Olha, ela é amiga, então eu vou deixar tudo para ela falar, tudo o que ela quiser, viu, gente? Pero no mucho. Fique à vontade, o microfone é seu. Eu acho que a gente tem, no dia a dia do audiovisual, a gente tem dois aprendizados básicos, né? No mundo dicotômico, nada mais apropriado, mas a gente tem dois aprendizados. Tem o técnico, que é você ser bom, ter preparação e muito ensaio também, né? Do que você se propõe a fazer. Então, se é um cantor, vai ser na música, se é um baixista, se é um compositor, um poeta, um escultor, enfim, tal. E nas nossas artes do audiovisual. Então, você tem esse aprendizado com quem você estudou, quais teóricos você leu. Se você não leu, poxa, pode correr atrás, dá tempo, né? Você vai fazendo e vai lendo. Tem várias formas desse caminho técnico, acadêmico, talvez. E tem um outro aprendizado que conta com habilidades sociais. Porque antes de chegar no produto final, você precisa lidar com pessoas com diversos interesses, que vêm de diversas origens e querem coisas variadas para si. E aquilo tudo é projetado no produto final, porque todo mundo gosta de um filho bonito, inteligente, que passou em primeiro lugar. Mas quando o filho não é tão bonito, é complicado, aí ele vira, isso é filho de fulano, esse produto é filho de ciclano, isso aqui eu não me meti, graças a Deus. Tem isso no audiovisual, assim como no meio corporativo, naturalmente vai ter também. Mas a minha experiência é em audiovisual. Então, você tem que desenvolver, não se cobrar, não correr, porque só na vivência que vai desenvolver as suas habilidades sociais para você saber se movimentar nos bastidores. Como você pode se portar, como você pode trazer ou não o que estava acontecendo com você até aquele momento de você entrar na empresa, na emissora, no podcast, enfim, onde você vai performar, no teatro, né? Eu acho que eu tenho uma experiência que me veio agora que talvez possa contribuir com o que eu estou falando. A primeira vez que eu fiz teatro foi em teatro que aí eu já tinha virado a chave, já era conhecida, já tinha apresentado programas, talk shows, de entrevistas, e enfim. E aí eu fui fazer teatro e eu me propus de só fazê-lo depois que eu fizesse muitas coisas muito ousadas, porque eu acho ousado o artista se propor a estar de quinta a domingo fazendo a mesma. Aí você descobre que não é a mesma coisa, mas a princípio, né, olhando de fora, fazendo a mesma coisa, porque o público merece o melhor dentro daquilo. E ao vivo. E ao vivo. Então a resposta é na hora. E aí eu ficava com muito receio, assim, muito. Falei, gente, gravar, TV e tal, eu entendi os tempos. Mas teatro, vou aprender como é que eu faço quando eu errei, tá, beleza, mas será que eu vou dar conta de fazer o mesmo papel, né? As mesmas falas, as mesmas entradas, as mesmas trocas de figurino de quinta a domingo? E eu fiquei com muito medo. Depois que eu passei por todo esse mar de audiovisual e fui mãe, aí eu acho que
mudou. Acho que meu organismo também mudou. Com certeza. Eu falei, agora eu vou fazer teatro. Então, eu estreiei no dia 3 de outubro de 2013, foi até no Teatro Municipal de Niterói, lá na cidade onde eu nasci. Eu estreiei 100 Dicas para Arranjar Namorado, da Daniele Valente, e foi uma decisão muito, assim, corajosa, porque eu estava vindo desse pós-parto, já tinha feito José do Egito, e a Daniele estava migrando para... Ela foi fazer um spin-off dessa peça que ela escreveu, né, chamado Na Pista, acho que para o Multishow, uma coisa assim. Então, eu substituí, porque a venda do teatro estava rolando. Ela que precisava sair porque ela estava fazendo outras coisas, também mãe, tal, da Valentina. E a peça ela até fazia com o Cristiano Cochrane, né, com o marido. Eu cheguei a ver a apresentação dela, mas eu não tinha noção de que um dia eu faria aquela peça. Foi muito legal. Então, quando veio o convite, eu falei, quantos dias eu tenho? Né? E aí eu tive 17 dias, 28 páginas de texto. Uau! E aí fizemos. E como você se preparou? Como é então, que foi... Para você ter essa segurança que você iria fazer? Então, para mim... Qual foi o preparo? Tem alguma dica, alguma coisa? Olha, eu acordei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente fazia... O que faz? A gente fazia 6 horas de ensaio. Uau! Para uma peça de 1h15. Então, 6 horas... porque tem uma hora que o ator, ele trabalha esse ensaio no cansaço. E aí, a gente está numa época de muita rapidez. Grava agora e manda agora. Qual o problema? Você é maravilhosa. Não fala essas coisas. Não é assim, gente. Sai bom porque você faz muitas vezes. Às vezes sai muito bem. Também eu tenho 30 anos de vídeo, mas e eu dou por satisfeita porque eu tenho um crivo bem alto, assim. E aí, beleza, mas eu já estou toda eu me conheço. Né? Mas... tem que gravar ali. Teve um texto que eu gravei sobre a história, né, do Setembro Amarelo. Tem uma história de um Cadillac amarelo, de um menino, tomou um fora da namorada e tal. E quando ele acabou com a própria vida, ele estava dentro do Cadillac que ele pintou. Eles achavam que ele estava melhorando, pintando, esquecendo, né, desse relacionamento que não deu certo, mas quando ele ficou pronto, ele terminou esse trabalho fazendo isso e tal. E tem essa história... E eu me lembro que a minha amiga, que é minha professora também, a Paula Lessa, lá da FAMAT, de psicologia que eu curso, ela falou, Babi, só você para fazer esse vídeo. Eu vou escrever aqui a história dele e tal, mas coloca na sua embocadura, você é atriz, você vai contar essa história, as pessoas vão viver essa história. E eu me lembro que eu falei assim, beleza, é um texto, né, que uma professora da psicologia está escrevendo e tal, não tem esse peso de ser uma roteirista e tal, eu vou saber dizer. Cara... Foi desafiador. Desafiador, porque eu falava, isso não ficou bom. Isso ficou muito jornalístico, não é isso. Eu quero conectar, eu quero um pouco mais. O jornalístico tem um fim, mas eu quero outra coisa. E aí eu fiz, Dani, umas 8 vezes, e o texto era enorme. Trazer 8 vezes. Trazer... Mas aí tem uma hora que o cansaço entrega também. Para mim, funciona assim. Eu não gosto de trabalhar cansada, não é isso? Não, claro que não. Mas o ensaio, eu entendo quando você tem que dar o a mais. Seja na dança, seja no canto. No canto tem que só preservar a voz. Mas as nuances, ouvir a música de novo, faz o repouso vocal, volta, sabe? Tem a repetição... Foco, que eu sempre falo aqui, prestar atenção. Agora, o maior desafio entre habilidades sociais, vida pessoal... E a parte técnica foi... eu estreiei dia 3 de outubro de 2010 e dia 6, o meu ex-marido, o pai da minha filha, foi embora de casa. Só que a peça, ela era 100 dicas para arranjar namorado. Então, era essa mulher super alto astral, com super dicas muito loucas, que só ela... horas ela acreditava, horas ela falava assim, pensava assim, vai dar tudo errado, mas faz, porque vai que dá certo. Então, eu fiquei 2 meses em cartaz, no Miguel Falabella. Beijo, Miguel. Né, no Teatro Miguel Falabella, no Meyer, fazendo essa mulher feliz, animada, doidinha. Só que, cara, eu tava... arrasada, porque a vida pessoal estava desconstruída e eu com a minha filha muito novinha. E aí
desafio! E foi muito doido, porque assim, e o que a equipe do teatro faz contigo, né? Que você chega, né? Você chega acabada. Claro. Então, assim, eu segurava e pá, o último, né? Isso Pra que tirar é uma atriz, E né? eu entrava e falava... Isso que é uma atriz. Agora eu vou ser a Babi Love, que a gente adaptou, né? Era a Dani Love, a Babi Love. E eu vou ser muito doida aqui e tal, e eu vou dar um descanso. Você tem que usar, né? Você tem que usar, mas você tem que entender duplos. Então, tem uma hora que eu falei, vai ser bom eu fazer a peça. Eu não podia pensar, eu não vou fazer a peça, eu tô muito machucada. Não, de jeito nenhum. Mas não só pela responsabilidade. Tem uma hora que você tem que abraçar o seu trabalho como seu processo pessoal e falar, que bom que eu vou fazer a peça, porque eu vou dar um descanso de ficar pensando nessa situação aqui. Exatamente. Foi uma válvula de escape, você sair daquela... Senão você ia ficar pensando na sua vida pessoal. E, claro, sempre psicoterapia, né? Exatamente. Sempre. Maravilhoso. Então, é isso, assim. Nem todo dia... Quando você chega todo dia para gravar, seja um podcast, seja um... Como eu fazia o programa livre, a gente fazia 3 programas por dia, às vezes não iam ao ar. Decisões de cúpula, decisões de... mas entrou partida de não sei quem, entrou sei lá o quê. E aí aquele material todo, eu falei, gente, fulano veio cantar, cadê fulano, né? E é isso, hoje eu leio, né, que isso realmente acontecia 20 anos atrás. Eu não sei se hoje, agora, 2023, as pessoas gravam tanto e não usam. Eu espero que não. Porque tá muito caro o translado de artista, de produtor, de maquiagem, de tudo, para não botar no ar. Mas hoje em dia também tem uma outra coisa. Você pode editar diferente e colocar em plataformas diferentes. Exatamente. E aí tem essa coisa. Mas é isso. Eu acho que dentro dessa primeira pergunta, e daqui a 5 horas a gente termina o podcast. Que delícia, gente. Estão com tempo, né? Eu acho que tem esses dois lados. Aprenda sobre você mesmo, sabe? Quais são meus limites, quais são minhas forças, minhas fraquezas. Se conheça. Isso aí é... E a gente tem uma cultura também de... Tô falando nada é 100%. Mas 90 e tantos por cento, principalmente no público feminino, a gente tem uma cultura de não ter a autoliderança e uma liderança alimentada. Isso é super, né, murcho na gente, assim, atrofiado mesmo. Porque isso, você quer fazer o papel do homem? Você quer não sei o quê? Você quer não sei o quê? Eu, por exemplo... No trabalho, eu gosto muito de trabalhar com todo mundo, adoro ser dirigida. Vida pessoal, eu vim pensando isso hoje no avião. Pessoa que está fazendo terapia aqui no Nani Podcast. Ótimo, aqui é tudo, muito gente. Louco, é né? talento. A gente mexe com talento, é assim. Mexe vida, com o pessoas. coração, mexe com pessoas. Com pessoas, então é isso. E eu vim pensando nisso, falei, gente, eu estou solteira há tantos anos. Uma história aqui, outra ali. Mas, assim, muito bem-vindas, mas por que será? E aí, tem até que investigar, viu? Vou te ligar, viu, Ju, minha terapeuta. Que as coisas vêm, né? Quando você está tomando rédea da sua vida, é natural que em vários setores você também tenha iniciativas. Só que, você imagina isso há anos e anos atrás, e até hoje, estranha-se determinadas iniciativas vindas de uma mulher. E aí, o que a gente ouve? Às vezes é na brincadeira, às vezes é meio desespero. Tipo, só querendo fazer o meu papel? Só querendo fazer o papel do homem? Não, você é muito segura. O homem não gosta disso. Aí vem um monte de teorias que você fala assim, essa teoria não combina comigo. Porque no relacionamento, eu sou tão parça, eu sou tão, sabe, cuido junto e tal, eu antecipo. É meu isso. Eu sou meio produtora da vida, assim. Então, eu antecipo coisas para promover, para que as coisas aconteçam e tal. O que é excelente para criar a Cíntia, né? Ter esse expediente, amores diferentes. Mas no relacionamento eu faço isso, mas na hora de iniciar, eu não posso mostrar interesse, é isso? E já tive gente me ensinando assim, não, olha só, você tem que meio que assim, atua. Eu falei, não, jura? Atuar na vida pessoal. Não, você atua, assim, você toda... meio assim, o predador e a presa. Eu falei, ainda volta para Então, e aí eu não soube, eu não consegui aprender isso. Que vem uma personagem para me ensinar, né? Surra de aprendizagem para ser uma pessoa que Ó, uma dica, né, que todas as coisas ardilosas de um feminino que soube sobreviver até agora, né? Mas que são coisas que provavelmente eu rechaço. Eu não quero. Eu não quero ser só escolhida. Eu também gosto de mostrar, tem alguma coisa. Vamos investigar isso da gente e tal. E procuro ser muito fina, assim, eu não sou tão direta, assim, né? Eu não gosto também de... Você sabe de uma coisa? Vou te falar. Não gosto de beijo roubado.
Não gosto. Não o primeiro. O primeiro tem que ser esperado, querido e mensurado pelos dois. Tem que ser olho no olho primeiro. O primeiro beijo é no olhar. Pra mim, né? Não sei. Mas é isso. E com câmera, a mesma coisa. Eu tenho que amar a câmera tem que me amar. E a gente faz bem gostoso. E você gosta, então, de ser dirigida também? Adoro. Então... Adoro, porque eu gosto de pensar junto. Se eu estiver cansada, me dirige aí. Mas eu gosto de pensar juntos. Eu gosto de propor, mas eu sei a hora também. Mas às então, vezes, o outro agora na criação, que né? os trabalhos estão sendo diferentes, né? Depois da pandemia, o self-tape, o que você acha? Como é que o artista está se mostrando dessa maneira sem ser dirigido? A gente agora está passando pela fase mais difícil. Porque daqui a alguns anos, se a gente continuar nesse formato de self-tape, ou se pintar outro, mas continuando nesse formato de self-tape, não vai ter mais a referência de como era antes. Eu gosto de sair da minha casa, entrar num lugar e falar aqui eu vou trabalhar, mesmo que seja para tentar um papel. Ainda não é a minha gig, ainda não é o meu contrato, mas eu já ajo como se fosse. Então, eu gosto de ser dirigida, eu gosto de ser maquiada, ou chego maquiada e falo, tá bom. Eu gosto do feedback. E aí, em pandemia, eu tive que fazer algumas self-tapes, foram muito sofridas para mim, porque eu entendo que hoje o produtor, a produtora, saiba que vai ver o material caseiro. Mas eu venho de uma galera muito profissa e eu estou acostumada a me ver e aí não me reconhecer com essa luz, como você tem aqui, com os meninos aqui filmando, qualquer coisa a gente corta, tem uma ação, sabe? Tem uns inconscientes que estão se falando aqui, conjugando para tudo dar certo. Tá todo mundo alinhado, caminhando junto. Quando eu estou sozinha, eu tenho que lembrar de como era estar em equipe ou falar, não, vou fazer sozinha. Mas aí, sozinha, você começa também a falar assim, tá, mas... Ih, peraí, vou tirar esse jarro. Não, eu vou... Ih, brilhei de novo. Será que esse figurino tá bom? Ih, enquadramento ficou ruim. Caramba, então, o texto estava bom, o enquadramento ficou ruim. O artista se concentrar, ele tem que ficar pensando em outras coisas, no cenário, na luz, em mil coisas. Porque às vezes você... Como ele se concentra quando ele tem que fazer um texto? E um texto em casa. Exatamente. E aí você tem um pet, você tem uma mãe chegando, você tem um porteiro no interfone, uma entrega chegando, você tem a filha... Então, como eu fazia, era, nossa, louco, assim, tipo... Mas eu parava a casa toda, era no amor, tá, gente? Era no amor. Mas eu parava a casa toda e falava, gente, por favor, eu preciso fazer esse vídeo, eu preciso entregar esse vídeo. Vocês podem ficar na parte de dentro de casa? Peguem tudo que precisem, tudo, peguem a comida, a bebida, blá, blá, blá. Por favor... Bota o Moro para dormir, o Moro é o Shih Tzu. Bota o Moro para dormir, não sei, eu vou avisar o porteiro que eu não vou, sabe? Então, você é produtora, você ilumina, você faz o som, você se dirige, e às vezes você tem que fazer o texto. Nossa, E aí, às vezes, você não descobriu, porque é sorte também. Quando eu era modelo, ou estava atriz iniciando, não lembro, era modelo ainda. Uma vez eu peguei um comercial da Conspiração Filmes para, acho que era a Azaleia. E a sorte foi assim, eu tinha acabado de ir numa loja, foi a loja que era antes de ser a Dress To, era Dress to Kill. E, Babi, esse laranja, é tudo que tá agora, né? Porque a moda, a moda volta para a gente acertar dessa vez e vai. A moda volta para a gente se reencontrar. Isso aqui, cara, esse conjunto laranja monocromático e tal, pô, isso aqui é o que vai usar e tal, e chegou, aí eu comprei. E eu fui fazer. Cara, eles amaram, porque até a produtora falou, cara, você tá com a roupa do comercial. É muito legal ouvir isso. É uma coincidência. A sintonia. Sintonizou. E assim, você fica tranquilo, você já tá com a roupa do comercial, agora é só fazer, né? E aí eu fui muito relax, claro que eu peguei o comercial. Ô, pai do céu, isso obrigada. É muito bom, são avisos, então, assim, né? Isso acontece, mas você tem que confiar no que você trabalhou, no que você perguntou que tem que ser feito. E a gente tem que saber fazer as perguntas certas para a gente poder desenvolver. Muito importante. O que você quer? Como essa pessoa não tem sinopse ainda... Tá, mas não tem sinopse, mas qual a idade dela? Onde é que ela mora? Tem que fazer alguma historinha. Eu já fiz self-tape também, que eu falei, pô, eu queria tanto fazer esse filme. Tinha lá a história do filme, mas era uma cena em que a mulher entrava, ela era riquíssima, e ela entrava e ela estava comprando um carro. Então, os comentários dela eram assim, totalmente... Assim, gente que não tem problema. Não vai falar o preço da carne, não vai. Né?
E esse vendedor, que é o protagonista, estava cheio de problema. Então, era esse contraste. E ela chegou com um bofe dela e tal. O que você acha? Ah, não sei, porque isso... Só que ela tinha que ter uma voz irritante. Falei, cara, para fazer uma self-tape, vou ter que contratar um coach por R$500 a hora. Para ver uma voz irritante. Como é que eu vou fazer uma voz irritante? Eu trabalho minha voz para não ser irritante, no meu caso, né? Exatamente. Eu sou narradora, locutora, apresentadora. Eu quero que as pessoas pensem no que eu estou falando e não fiquem ligadas no meu grave, nem no meu agudo. Não quero. Então, eu tô sempre ali numa voz boa de usar, confortável e que eu sigo o meu pensamento. E aí tinha que fazer a voz irritante. Eu tentei, mas não peguei, não. Esse eu não peguei, não. Não, mas então, assim, a gente tem umas limitações, né? Também, aquilo ali... Que atingir tudo. Porque o desafio da self-tape é que ela normalmente chega com pouco tempo de manobra. Tem essa também. Você pode... Quinta-feira, falam com você pode entregar até sexta de noite? Fala, gente. Exatamente. Porque aí, assim, se você tiver com uma vida que você tá só em caça de self-tape, tá só nisso, beleza. Mas eu hoje eu tô... É faculdade. Tem muitas coisas, a filha tem 11 anos, tem uma autonomia, mas claro que ainda precisa, e que bom, da minha presença, supervisão, as ideias, né? Então, é minha professora. E você estudando psicologia, o que fez com que você se interessasse e, com certeza, está ajudando, vai ajudar muito na carreira artística? A minha mãe lia muito. Tinha, na época, o Círculo do Livro. Então, tinha uma coisa dela esperar o vendedor vir na porta. Ela escolhia e tal. Ele vinha trazer. Isso era muito bonito. Então, eu via minha mãe lendo. Meu pai, eventualmente. Mas minha mãe ficava em casa com a gente. Teve esse trabalho árduo que eu reconheço. E meu pai trabalhava fora. Era engenheiro, mecânico. Então, eu via lendo menos. Mas lendo jornal, né? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. E hoje eu só não assino o jornal porque eu não tenho tempo do prazer de abrir, né? Porque senão eu assinaria, viu? Folha, Estadão. Eu recebo os anúncios de vocês, tá? Eu fico tentada, mas enfim. Mas eu gosto do físico. E eu me lembro, com 12 anos, eu li um livro do Jorge Amado, gente. Era O Tigre e a Cobra e o Tigre, uma coisa assim. Ele era enorme. Eu falei, eu vou ler, eu vou tentar entender aqui minhas coisas e vamos. Aí esse, assim, me levou a lugares. Mas eu não peguei a profundidade do autor. Aí, com 14 anos, eu comecei a namorar um rapaz que tinha 18. E aí minha mãe ficou mega em cima. Você tem 18? Eu falei, mãe, mas a mentalidade dele é igual a minha. Desculpa, viu? Mas na época todo mundo igual. Na época, gente, não, por favor, na época todo mundo igual. Não. A gente está falando de muitos anos atrás, não tinha rede social, não tinha não podia tudo nem que ficar tem assistindo hoje. televisão como a gente assiste hoje. Mas era namoro de vir em casa também. Era bem tranquilinho. E aí a gente namorou 3 meses, mas foi assim, eu tinha 14 anos, foi muito... né, o adolescente, tudo é muito forte, né? E a gente tem que validar isso, viu? Sabe, para o adolescente é muito punk tudo que lhe acontece. Mas isso é um papo para um outro podcast, um outro bloco. A gente fala. E aí, quando terminou o namoro... eu fiquei muito sentida e tal. E aí, caiu na minha mão, do Círculo do Livro, na época, a Síndrome de Peter Pan, de Dan Keeley, psicólogo. Uau. Cara, eu devorei. Eu acho que daí é que veio, né? Porque eu falei assim, nossa, eu super reconheço o namorado que eu acabei de terminar e tal. É isso, a Síndrome de Peter Pan, o cara não quer crescer e tal. E eu acho que o meu pai... E aí você começa a identificar, ou achar, né? Que identifica... E quem nessa cultura que a gente hoje tem nome para ela, né? Tem nome, a cultura do patriarcado, a cultura machista, a cultura não sei o quê, misógina, né? Que agora a gente também está deflagrando essas questões, é uma tristeza. Mas enfim, vamos lá, vamos junto todo mundo, vamos junto homens e mulheres, né? Em busca de equilíbrio. Então, nessa época, eu fui lendo e eu fui sacando isso. Eu falei, cara, meu pai também, de vez em quando, ele age meio imaturo. Com 12 anos, 14, sei lá, achando isso. 14 anos, Então, o meu caminho na psicologia começou com a literatura. E aí, depois, quando eu via as novelas e eu voltava para o meu quarto e refazia as cenas, eu refazia os textos, porque eu entendia que a personagem tal tem que se defender mais. Personagem tal podia ter explicado
que isso aconteceu e aquilo, o que não... E aí eu fazia para me ficar feliz, que na minha novela tinha acontecido, tinha se resolvido aquele conflito. Olha. Depois, mais tarde, você aprende que sem conflito não tem cena, né? Então, e aí eu, no colégio já, tinha algumas coisas que despontavam de arte. Porque no colégio, meu colégio tradicional, né, super conteudista e tal, e eu hoje eu sei, muito construtivista, outras escolas, só que era aquele colégio, o colégio excelente, média tipo 7, quase 8 para passar. Não, repetir de ano, não podia continuar no colégio. Parada sinistra. Ótimo. Parada sinistra. E aí, nessa época, eu fui para os esportes, então eu fui para o vôlei, basquete, handebol, era capitã de time, jogava no recreio. Eu sempre fui fã de recreios mais longos, para a gente poder realmente, né, detach daquela matéria, aí vai, sua, paquera, vence, erra a cesta, né? Fala com a amiga, dá risada e volta zerada para as próximas matérias. Isso, para mim, é muito claro. Então, hoje eu vejo todas as escolas, não só da minha filha é excelente, mas não só a dela, todas as escolas tendo que, por algum motivo, diminuir o tempo de intervalo. Cara, para cognição, para habilidades sociais, para voltar para a aula e estar lá só para o professor, é muito bom. Então, assim, recreios maiores, por favor. Então, nessa época, eu fazia, por exemplo, além do esporte em quadra, eu fazia versões de música, por exemplo, Kid Abelha. Então, eu fazia versões da música do Kid Abelha, pegava ali a métrica, né, e tal, então, toda a formação da música, e colocava os fatos que tinham acontecido na escola, com os nomes das pessoas, dos amiguinhos e tal. Ou você criava, fazia um roteiro, tudo. E aí fazia versões de músicas com as histórias da escola. Era legal porque a galera aprendia e ficava cantando. Olha! Muito legal. Hoje eu não sei se eu saberia fazer isso. A gente vai botando camadas muito na gente. Muito. Mas a gente vai botando umas camadas, porque a gente toma muita pancada também no caminho, né? Tem uns meteoros que caem na cabeça, uma coisa muito louca. Então a gente vai meio que enrijecendo. Aliás, eu estou para te dizer que quando a gente faz 40, todas essas dores, quiçá, são somatizações de tudo que a gente sonhou em fazer e tomou umas pancadas fortes, assim. Né? Pelo menos as minhas eu acho que são. Pode ser. Pode ser. Bem de pensar. Mas para isso, jargão, psicoterapia, maravilhoso. Exatamente. E oração, né? Muita fé. Muita fé. Tranquilidade, paz no coração. Esse foi um caminho muito bom também, que eu acho que ajuda muito para a gente que trabalha no audiovisual. A gente trabalha com a incerteza o tempo todo. A gente não sabe se a cena que a gente fez vai ficar muito boa. A gente tem uma noção, mas depende de muitas outras coisas. E a gente não sabe aquele cliente que fez um orçamento, que não responde, né? Fez um orçamento, insistiu e tal, até a gente montar para ele, né, um plano de marketing. Sem prazo. Né? Sem prazo e nada. Eu preciso desse orçamento agora, você pode me mandar? Aí envia, tudo direitinho, conforme e aí não ele tem um pediu. Fechamento disso, né? Depois não dá nenhum feedback, não fala se aprovou, se não aprovou, e deixa Exatamente. a gente assim. Aí eu falo... Oi? Não, é aquele date que você não sabe se vai ter o segundo, né? Exatamente. Veio, teve a abordagem, teve o approach. Porque a gente perde tempo, energia. Imaginando o que vai dar certo, como é que eu vou fazer isso, se a gente fizer assim, vai ser bom. Pensa no que vai falar, porque cada produto é uma maneira para ser dita conforme o cliente. Exatamente. Os orçamentos nunca são iguais. Então, assim, tem isso. Nosso meio, a gente trabalha com muita incerteza. E a insegurança predomina, eu sei. E eu toda hora falo para os talentos... Então, mas frente a essa insegurança, frente a essa incerteza, você tem que trabalhar um pratinho. Eu imagino, eu sou muito imagética. Equilibrar. Assim, e tem vários pratinhos para rodar. Essa imagem eu pego emprestada da Paula Coutinho, que é uma outra professora que foi coordenadora de psicologia. Estou aprendendo muito nesse meio acadêmico, muito mais normativo, mas que pensa muito fora da caixa, né? Que é a psicologia. Acho que aí é que essa arte e a psicologia, enfim, se abraçam muito. Ela falou, Babi, foi na época do Popstar, cara, não dá para rodar todos esses pratinhos, a gente tem vários. Vai ter uma hora que o da tua maternidade vai estar quase caindo, porque você estava dando um gás aqui nos teus estudos, e aí você tem que parar um pouco os estudos e rodar de novo da maternidade. Aí ele fica rodando mais equilibrado, aí você pega do trabalho e tal, liga para sua gente. Super real. E essa imagem, assim, eu acho que um dia, se a gente fizer um produto, a gente podia fazer vários braços e vários pratinhos.
Né? Quais são os que vão estar mais em foco? Uma coisa quase oriental, né? Vários braços. Uma coisa é o que? Ganesha, filha? Uma coisa Ganesha, sei lá. Desculpa, é porque eu não tenho muita informação, me lembrei agora disso, da coisa oriental dos vários, assim, braços. Dos filmes tem isso. Então, para esses momentos, para o cliente que não disse se você vai fazer o trabalho ou não, para o produtor que, não, eu vi seu material sim, esse material é bom, e não fala mais nada, e a vida segue, estações passam e grilos cantam. Fé, oração. Para dizer, olha, fé é confiança, né? Então, você tem que ter confiança no que você está fazendo. Eu apresentei uma coisa boa, não rolou? Vamos então pensar que talvez tenha sido livramento? Também. Não era para fazer, cara. Não então, era para ser, cria não era outro pra caminho, mim. cria vão rolar outro... outras coisas melhores, vão ter outras oportunidades melhores, enfim. Mas hoje o que eu trabalho, além da psicologia, eu gosto muito de achar bons cursos de liderança, começando pela autoliderança. Então, tenho da Become School, do Wesley Barbosa, muito bom. Ele ensinou uma coisa sobre as forças e fraquezas, que assim, você tem que fazer um exercício para pensar no que eu sou bom. Quando você para pensar sem filtro no que você é boa, você tem que tirar todas aquelas pessoas que falam assim, tá se achando, tá se elogiando, você é boa, né? Falando bem dela mesma. Isso, cara, você tem que tirar isso e você reconhecer, não, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, sou boa porque me sinto bem fazendo e tenho um bom resultado. A coisa mexeu com outros setores. As pessoas falaram e mudou vidas isso aqui, de alguma forma, em algum grau mudou. Então, isso eu sou boa, tá? No que eu não sou boa, cara, bota o pé no chão e fala também. Não sou boa nisso, não sou boa naquilo, detesto aquilo outro. Caralho, eu sei que eu preciso, mas... né? Eu, por exemplo, início da pandemia, editar vídeo, gente. Para mim era muito difícil. Ainda mas hoje eu perdoo a coisa caseira que sai. Eu perdoo. Então, eu acho que eu soube lidar melhor. Quando você não consegue mudar o entorno, mude a si mesmo, né? Então, é isso. E aí, anota suas fraquezas. E uma coisa que você tem que medir. Determinadas fraquezas, você consegue delegar? Porque, de repente, você pode pedir ajuda para você ter mais tempo de fortalecer no que você é bom. Exatamente. Então, é aquele exemplo que as nossas meninas que estão aqui, né, nossas filhas estão aqui, estão quietinhas, a gente educou super bem. Que elas não nos ouçam, porque a gente é que vai saber esse equilíbrio, né? Gostou mais de uma determinada matéria e não curtiu muito, não se deu bem na outra, para não ficar para trás no repetiano, lógico que a gente vai pegar alguém para ensinar, ou a gente vai ensinar se a gente souber mais, vai tentar fortalecer aquela fraqueza ali de algum jeito. Mas a gente não pode fazer isso o tempo inteiro, como sujeito na vida, porque você passa muito tempo fazendo coisas que você não gosta, tentando ficar mediano no que você não gosta, e o que você seria uma diferença, pelo menos para o teu entorno, porque o micro vale muito. A gente fica, em tempos de redes sociais, querendo ser macro. Eu quero ter milhões de seguidores. É só, Babi, bota a mão no peito, faz uma dança do TikTok, faz não sei o quê. Diz que é cena. Chama atenção. Diz que é cena, balança essa bunda. Aumentar engajamento. Eu sei de todos os caminhos curtos, mas, cara, eu vou manter ali exatamente. Como? Vou manter ali como? Como é que eu vou fazer isso? Não é o meu lance. O dia que eu fizer uma personagem muito louca que tem que fazer isso tudo, aí já vai ter os vídeos do produto. Já vai ter a personagem. Aí aparece lá e fala, olha do que eu sou capaz. Eu sou uma atriz. Isso não me alimenta hoje como pessoa. Assim. Eu gosto de dançar para mim, eu gosto de ser sensual para mim, com quem eu escolher. Pero chegar ali, né? Abrir o TikTok e ficar... Nas dancinhas, no negócio, não dá, gente. Gente, de topzinho, cropped, ai, gente, tem vergonhinha. Porque não é isso que alimenta, na verdade. É bonito ver uma ou outra fazendo, mas eu falo... Então, outro dia eu mandei para uma delas, falei, então, estou mandando aqui um artigo para você tem bastante seguidor e tal, que fala da condição da mulher na TV. Era um artigo acadêmico muito legal. Pensava a condição feminina na história da TV. Eu nunca tive resposta. Mas, enfim, mandei. Né? Tentou ajudar, tentou mostrar. A gente manda, enfim, entendeu? Porque exatamente. Eu vi um vídeo super bonito, ela tá meio seminu e tal, era uma época de carnaval. A pessoa não respondeu, talvez não tenha visto também. Mas eu gosto, assim, você pode ser poderosa em todos esses pratinhos. Vamos botar agora só os pratinhos femininos. Pode se cuidar, pode se informar,
pode cuidar da tua alma. Esse pratinho da espiritualidade tem que rolar, né? Você pode cuidar disso tudo. Como mulher, equilibra. Você não precisa ser uma coisa só ou outra. Você não precisa ser uma acadêmica que tem horror a um batom. O batom vai hidratar o seu lábio. Vai evitar uma ferida de secura do lábio. Mínimo, sendo bem dramática aqui. Bem atriz. Já dando um punch. Né? E você não precisa só estar muito bem isso, bem aquilo e tal. E não parar para fazer alguma coisa que te desconstrua, mas que te dê um corpo, uma solidez como pessoa, assim. Então, a gente tem que valorizar tudo que vem mesmo. Falar assim, cara, o que eu posso fazer a partir daqui? São perguntas que no início a gente não conhece. Tipo, o pessoal fala, pô, por que eu? Por que eu? Aconteceu isso? Por que eu? Ai, assédio sexual, por que eu? Parou minha carreira. Mas por que não eu? E como é que eu poderia ter feito? Como é que eu reagi? Como é que eu não reagi? Para quem que eu contei? Ah, eu fiz hoje, sei lá, uma gravação ruim. Não estava bem. Não consegui entender o que era para fazer. Que saco, né? Claro, isso acontece. Isso é muito normal. Como a gente vive ainda tem. A gente está tentando mudar isso, todos nós, né? Homens e mulheres. Mas como a gente ainda tem essa coisa de... Se você tem muita harmonia, muito bonita... Provavelmente você não é tão inteligente, porque você gasta todo o seu tempo cuidando da sua beleza. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Até pode ter gente que prefere, não quer mesmo, não liga e se garante nos looks e, sei lá, e quando não tiver mais isso, porque isso vai embora, talvez comece a ter outros interesses. Exatamente. Pode ser. Essa é a graduanda de psicologia falando. Mas eu acho que é uma perda de tempo ficar só na frente do espelho. Eu acho que você tem que ler, eu acho que você tem que dançar, eu acho que você tem que flertar, tem que tomar não. É muito ruim, já tomei uns nãos aí. Muito ruim. Mas, não, mas o que é isso? Vivência. Mas eram umas coisas assim que me davam assim, eu acho que aqui vai dar certo. A pessoa, que isso? É vivência. Assusta. Quanto mais você melhor. Eu já ouvi isso. Babi, você assusta. Eu falei, pô, gente, mas eu não sei chegar assim, mansinha, presinha e tal, e deixar ele me escolher. A gente volta, né? Eu tô vivendo, gente. Eu tenho que aprender. A vida é um aprendizado diário, né? E a gente está sempre em evolução e aprendendo. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje, como eu estou com desafios muito grandes na área acadêmica, uma escolha. Entrar com 42 anos numa faculdade é para expandir. É para quebrar qualquer coisa que esteja cristalizada e ressignificar mesmo. Porque, assim, você sentar numa cadeira dura de faculdade, né, que é uma cadeira, né? É verdade. E trocar, e ter trabalho em grupo, cara, fazer produção textual decente. Assim, eu te falei, né? Eu tenho realmente uma autocobrança muito grande. Eu entendo isso e tem horas que eu falo, tudo bem, 8. A vida vai muito bem com 8. 8 é bom. Mas o meu CR é 9,7. Assim. Mas a exigência, mas né, que nós colocamos... Aqui no Brasil, eu não sei... Disse que as empresas, quando vão contratar a gente e tal, elas não olham muito CR. Eu acho que olham, não sei. Lá fora olham o coeficiente de rendimento, né, de você quando estava na faculdade, o que você se envolveu. Só que eu não posso ter essa mentalidade porque eu não tenho 18 anos. Exatamente. Eu já estou fazendo coisas no mundo, então não dá para eu participar. Eu amo que tenha, mas aquele diretório acadêmico, eu posso dar ideias se vierem pedir e tal, mas assim, eu lá me meter, querer fazer, né? Vou abrir uma coisa de esportes na faculdade. Pô, acho maravilhoso, eu queria jogar, não dá tempo. Eu tenho que fazer pilates, porque eu tenho 48 anos, eu tenho que fazer pilates. O basquete só se fizer muito pilates. E para fazer basquete, eu tenho que estar formada, porque não dá para estar assistindo aula jogando basquete, que eu amo. Então, outra fase. Então, assim, hoje, o que a gente tomou a decisão? Né? Aliás, é muito interessante essa relação que eu estou tendo com você, de artista e empresária e agente, porque tem vários jeitos de liderar agenciados, né? E eu passei por muitos, porque eu sempre fiz muitas coisas e eu já ouvi de gente muito boa. Eu falei, Babi, eu vou ter que deixar você ir, porque, cara, eu sei vender você para papéis, mas você, além de apresentadora, atriz, você está lançando um disco, você está lançando um livro, sabe? Eu não sei vender isso, então eu vou fazer você ficar parada. Eu não sei. E eu tenho outras atrizes, então meu tempo... É lógico que na época não tinha a agilidade que a gente tem hoje com o WhatsApp, que dá para cuidar de várias coisas.
né? E dá para você chamar pessoas. Porque dá para fazer isso porque hoje as pessoas falam tudo que fazem. Então, no LinkedIn, você vai lá, a pessoa tem 3 títulos, 4 títulos. É verdade. Né? Então, eu tinha essas possibilidades, esses títulos, eu podia fazer coisas há 23 anos atrás. E aí as pessoas falavam, o que é? Quer jogar nas 11? Não quer ficar desempregada? Você é o que, afinal? Você não se define por quê? E isso era uma coisa assim, como assim eu não me defino? Eu sou uma artista. Cara, miméticas. Bota lá, me ensina que, vai sair. Eu faço, exatamente. Né? No Dança com os Famosos, eu ouvia muito isso. Você fez dança, você fez balé. Eu falei, gente, eu não fiz. Inclusive, minha mãe me tirou do balé porque eu ficava dançando moonwalk. Aí ela falou, minha filha, você não está interessada? Eu falei, não, mas você devia ter insistido. Né? Mas é porque, cara, tem o professor, tem a música, tem o tempo. Vamos até o gesto ficar minimamente decente. Exatamente. Né? Então, hoje, o que eu faço? É a faculdade, é a minha maternidade, e agora, acho que uma sacação que a gente tirou, né, foi isso, olha, você vai fazer, Babi, uma participação, como foi a de Dom, né, no Amazon Prime, você vai apresentar um evento aqui, você vai gravar um podcast ali, vai somar com conteúdo. Eu vejo você com diversas possibilidades. Não dá para engessar você e só vender como apresentadora. Ou só não, vamos catar só uma novela. Porque assim, dá para a gente fazer diversas coisas. Podem chamar para novela, porque a gente dá o jeito. Mas se eu pensar só na novela, como é que fica a faculdade, que vai terminar ano que vem? Exatamente. Né? Como é que fica essa maternidade, joga como e tal. E a gente tem muita arte na vida para dar conta de todos esses pratinhos, né? Exatamente. Agora, só tendo uma relação como você propõe, que eu estou vendo, né, comigo, acredito que você seja assim com os outros agenciados, é que isso é possível. Porque o teu tipo de liderança, e eu estou estudando isso, ele tem uma cocriação. Você é a líder, mas você me deixa ser líder também para te dizer como poderia ser no meu ponto de vista. Exatamente. E aí você vai pegar o que você já sabe, e você sabe muito, e vai assim, tá, recebi, vou fazer aqui um bem bolado. E aí eu divulgo conforme o perfil. Isso é. Então, não é todo mundo que faz isso. Porque a gente lida com pessoas... Exatamente, mas graças a Deus eu consigo dar uma olhada em cada talento e vejo o que ele se destaca mais. Uhum. E nisso eu vou lembrar de cada trabalho para aquele talento. Então eu consigo dividir. Então, mas eu já ouvi muito assim... O líder, no caso o agente, né, quando ele lida com vários artistas, então você tem um agente, está numa posição, e os artistas estão numa outra posição, que o inconsciente já faz. Não é. Não é o agente e os atores. Você tem mais gente de atores, menos de agente. Você tem um agente e os atores. Tem que caminhar lado a lado. Porque cada um sabe uma parte. Exatamente. Porque na hora que o bicho está pegando no estúdio, no teatro, na filmagem, no aeroporto, que seja com fã, na rede social, cara, tem que saber se colocar, calçar esses sapatos. Exatamente. Tem que saber. Então, direcionamento, sempre. Então, esse relacionamento, ele tem que ser pautado por muito respeito, pelos dois estudando o tempo inteiro como melhorar nos seus papéis e os dois trocando. Como é para você? E quem tem esse tempo hoje? Então, o que eu acho que você está fazendo é muito legal, porque você tem o seu grupo, você tem o seu número de pessoas, você tem uma equipe e você consegue... É louco, né? O bagulho é frenético. Não, a gente estava conversando sobre isso. Eu sou multiuso, também faço um monte de coisa. Eu estava falando para ela, fazendo almoço ontem, atendendo o celular, cuidando da filha, indo buscar no colégio e mil coisas. Me atrasei para buscá-la e foi uma loucura. Mas eu falei que você rende um reality show. Mil coisas, gente, ninguém sabe da minha vida. Da hora que eu acordo, de tudo que eu faço, e ainda eu só vou dormir depois que eu responder todo mundo no meu WhatsApp e ainda ler os e-mails. Então, porque isso... eu não consigo outro dia, eu não consigo trabalhar. Então, eu fico pensando... Mas isso é que te move, isso é que te diferencia. E eu fico pensando, eu não consigo deixar alguém sem resposta. Nem que fala, olha, eu não consegui ver, mas amanhã eu vou ver. E eu acho que, assim, para uma pessoa que estiver começando... ter uma pessoa como você, é o melhor dos mundos, porque ela vai entender como sempre poderia ter sido.
Entende? Bom, é porque eu gostaria de fazer o melhor para a pessoa, como Mas eu dá pra gostaria ver. de ser tratada. Mas dá para ver. Então, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. É que a gente tem, em várias áreas tem muito isso, o suposto saber, né? Então, aquela coisa, né? Como é que é? Quem não sabe abaixa a orelha, e quem sabe é que fala. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu já fui a reuniões que a reunião era para eu ser cogitada de apresentar um programa, um formato tal, e a pessoa da produtora ficou conversando com a pessoa que me representava, e teve uma hora que eu não existia mais. Nossa. Aí eu falei, eu estou vivendo isso. Mas quem era foco, Depois né? de muito tempo, eu estou vivendo isso. Não foi por nada que eu falei, eu deixei de falar, eu estou vivendo isso. Muito interessante. Mas tudo bem, eu já vivi na psicologia, sendo atendida. Um momento eu me emocionei falando e a psicóloga saiu do lugar. Eu incomodei, eu atingi um nervo ali. E ela falou, engole esse choro. Ui, eu já vivi umas coisas assim. Então, ter vivido isso, de ter vindo para uma conversa 3 e ser a pessoa que iria apresentar um produto, um projeto. E eles começaram a falar deles, das coisas que eles fizeram antes, e fulano deu resposta, começaram a falar de outras coisas, de outros artistas, de outros produtos. Eu falei, estou vivendo isso. Tá bom. Olha. Vida que segue. E, cara, você tem que entender. Apostei, não deu, e tudo certo. Exatamente. Não foi por minha causa. Isso não foi. A gente tem que parar também, dica, leitura disso. Parar com essa individualização da culpa. Tem uma hora que a coisa não dá certo por causa da soma daquelas pessoas, daquele encontro, daquele grupo. Aquilo ali não deu. Então, beleza. Não só você. Acha que tudo o problema é você. Todo. Então, você tem alguma dica de livro? Assim, para os talentos, para essa área artística, do audiovisual? Assim, algo que ajude em tudo também, né? Na vida. Tem. Eu vou dizer a vocês, assim, eu poderia como parar de atuar, tem vários que eu posso depois passar para você direitinho, mas tem um que ajuda muito, tem um universo aí que talvez provavelmente aqui no Brasil ainda é novo, mas eu me interessei demais e, inclusive, numa das disciplinas dos meus estágios de sócio, a gente vai fazer uma palestra sobre isso para as mulheres do CODIM, que é o conselho que cuida das mulheres que sofrem violência, né, abuso e tal. Tem CODIM em Niterói, Rio, acho que tem vários lugares do Brasil, o que tenha, né? Mas a gente vai fazer uma palestra sobre a comunicação não violenta. E isso foi uma demanda do CODIM, a gente está ensaiando a palestra e foi maravilhoso porque como eu tive que produzir essa palestra junto com o meu grupo, eu fui na raiz, assim, na introdução mesmo Marshall Rosenberg, psicólogo americano, ele intermediava, né, ele atuava ali, e, cara, tem que ser muito bravo para fazer isso, né? Tem que ser muito anjo, muito dom. Ele intermediava papos em guerra, né? Conversas entre pessoas que estavam se odiando, grupos, né, de guerra, se matando. Então, ele ia para os locais de guerra no mundo e ele desenvolveu uma comunicação que está dentro dos nossos vocabulários, das palavras que existem nos nossos idiomas, para que as pessoas consigam dialogar e saiam minimamente num equilíbrio de satisfação, de que foram ouvidas, de que cada um entendeu sua razão, mesmo um tendo matado a família do outro, enfim, aquelas coisas. Nossa. Em presídios também, ele conseguiu muitos bons resultados. E aí, quando ele teve que usar a comunicação não violenta com os filhos adolescentes dele em casa, ele falou, cara, é isso. Né? A comunicação não violenta não é uma técnica, né? Ela é um jeito de viver. Ela passa pela inteligência emocional que você tem que trabalhar, que você tem que se autoconhecer e falar por que eu falei aquela coisa e ficou tão forte, e ficou tão grosseira. Né? Porque eu não lido bem com essa emoção que veio. Eu tenho uma representação disso, eu penso isso me contraria, isso me bate, e aí o sentimento foi de luta, e aí eu falei uma parada muito errada. E, cara, flecha lançada, né? Não dá, você falou. Depois você fala, desculpa. Aliás, na psicologia, já vou contar um outro bizu. Quando alguém falar para você, assim, desculpa, acabei falando sem pensar. Isso não é possível, porque para ser produzido aqui, teve que passar por aqui, foi pensado sim. Ela só não filtrou. Uau! Tudo que é falado, pronunciado, foi pensado.
minimamente, frações, milímetros. Passou Divide na o tempo na cabeça, menor ela unidade falou. possível. Mas Por isso que ela na Bíblia pensou, diz, né? pensou. Cuidado com a língua. É. Porque é o que você do que o seu coração tá cheio. Como é que a boca fala do que o coração tá cheio? É isso. Tem sempre se policiar e tomar muito Então, cuidado. toda a literatura do Marshall Rosenberg e das pessoas que tem a Elisama... Eu comprei um outro lá. Eu vou... É ruim, né? O entrevistado falar um negócio não sabe dar a informação toda. Não dá aquela coisa de coito interrompido? Não. Foi mal, galera. Peraí. É que são muitas informações e a nossa cabeça é bem... Mas eu tô com vários... E assim, legal para os dias de hoje, os livrinhos fininhos. Tem o grossão, que é a apresentação da comunicação não violenta. Como implementar os exercícios, de onde ela vem. Tem o primeiro, que é um laranja, assim. Todos vendem na Amazon. Eu quero meu podcast na Amazon. Olha lá, viu? Patrocínio, gente. Patrocínio. E, enfim, e aí eu vou... Aí tem o propósito da raiva. Esse eu já ouvi falar. A educação para uma vida plena, que aí é como você usar a comunicação não violenta nos perímetros escolares, comunidade escolar, pais e mães, todo mundo, né? Tem várias coisas. Então, você pode usar... tem uns que são assim, tipo... Todo mundo já está brigado, mas esse livro é para, assim, vamos atravessar a dor e vamos não sei o quê. Tem vários livros. Então, o que eu poderia falar para os nossos da NaniCasting e para quem vier e para quem tiver afim, é para ler. Tem o Instituto CNV Brasil, Comunicação Não Violenta, CNV Brasil, e eu acho que tem cursos de introdução a isso na internet, um preço acessível. Eu gosto de dar todo o serviço, gente. Sou terrível. Didática. Ótimo. Uma coisa, minha filha fala, mãe, você explica muito. Minha filha, mas você não pode dizer que eu não falei. Então, isso eu dou essa dica. Estou lendo isso para psicologia, mas resolve questões em casa. E a gente sabe que o ambiente de casa, ele melhora um profissional, né? Ou não. O ambiente familiar, ele é saudável e ele te potencializa para a sua vida social, sociopolítica, né? Que somos todos atores políticos, né? Na sociedade, e acadêmica, e profissional, e sentimental, o que seja. Você tem, né, ali um ambiente que te nutre com potência, com confiança. Vai que vai ter o seu lugar ao sol. É muito legal e qualquer coisa volta, se lança para o mundo, eu estou aqui. É esse tipo de educação que eu estou trabalhando demais para dar para a Cíntia, para minha filha, para falar assim, olha, eu vou ter medo, você vai ter medo, mas se a gente entender que é para fazer, é para ir, é para ser feito, vai com medo, mas vai, mamãe está aqui, ou mamãe vai até a porta com você. E o resto você segue. Mas saiba que você pode ser lançada e vai andar nesse mundo, mas você pode voltar, a hora que for, ou eu vou até você, o que seja. Então, esse tipo de segurança, e a gente estuda isso na teoria do apego, né, de John Bowlby, isso você tem que ter. A criança que é mais segura, que vai ter tendência de crescer como um adulto mais bacana, que vai lidar na empresa sem fazer bullying com o outro, sem assédios verbais, sem assédios sexuais, sem essas imposições imbecis. Né? Eu violenta aqui, gente. A comunicação não é violenta. Sem essas imposições sem sentido. Eu adoro. Né? A criança que foi mais olhada nos olhos, mais escutada, que brincou um pouco mais com esse pai, com essa mãe, ou com esse cuidador, seja quem ele for, né, ali com pé de igualdade, ela cresce com mais segurança, ela é um adulto que nos dá menos traumas no nosso mundo de adultos. Isso ajuda também aos talentos. Porque então, os comunicação... são inseguros, tem aquela... Eu acho que aqui, nesse nosso papo, tem duas coisas importantes, né? Que é a fé. Mas eu sou ateu. Todo respeito, tá bom. Mas aí, o que te segura? O que você acredita. Não importa. Eu não tenho nada contra. Não. Mas eu ainda não compreendo. Você deve ter algo que você acredita. Então, tem que ter aquilo. alguma coisa, né? Não, segue aquilo. Porque... Ok, não importa qual a sua religião. Importa do que você acredita. Tem uma inteligência que rege isso. E até o caos, ele existe por motivos. Porque se não tivesse caos, como é que a gente ia crescer? É científico. Tem uma hora que... Tem uma hora que é científico. É só você estudar, não tem como. Nós precisamos de obstáculos, de coisas, senão a gente não aprende. Sem conflito, não tem cena. Não dá para ser um livro em branco. É impossível. Você tem que passar por diversas coisas para você aprender. Tanto que vem... Aí já a gente entra para uma área mais filosófica e tudo, que acontece na nossa vida, senão o nosso papo aqui...
E entra para os existencialistas. Já entra para outras coisas, que já vamos para a filosofia e porquê de tudo, e porquê que eu tô tendo aquilo. Teve uma coisa só que a gente pode falar da filosofia. Eu tinha muita raiva. Eu até falo isso no meu espetáculo online. Eu tinha muita raiva do marido da Simone de Beauvoir. Eu não estou lembrando o nome dele agora porque eu estou recalcando de raiva, porque eu estou sentindo, acessando essa raiva de novo, porque o ator tem isso. É uma loucura. Aí a gente reacessa. Tem a mesma sensação. É uma coisa... Você alimenta, ele né? é existencialista. E ele, depois, quando assistirem o seu podcast, todos vão escrever o nome dele. Vai ser uma loucura. Tipo, 20... Era o fulano, Babi, você esqueceu, deu branco aí. Beleza. Vai vir o nome dele. Mas em que diz que você não pode mudar, né? Você não é responsável pelo que fazem com você, mas você é responsável pelo que você faz com o que fazem com você, né? Então, assim, diz isso para quem teve um filho assassinado, diz isso para quem perdeu uma carreira por assédio sexual, diz isso para... Cara, isso é muito punk. Então, não deixa de ser um caminho e acaba sendo o caminho. Você tem que ser fênix nas suas situações, mas deve ter alguma coisa que você possa legitimar nesse luto, nesse sofrimento, nessa perda, nesse golpe que você não estava esperando, né? Em que as pessoas respeitem que, cara, mas foi muito pesado. Então, assim, ou vamos ajudar, ou vamos dar um tempo para ela, para ele, mas não vamos dizer, não é o que fazem com você, é o que você faz com o que fazem com você. Porque aí individualiza de novo. E se você não está com todos os recursos internos para lidar com aquela treta? Saúde mental. Tu só é uma pessoa ruim que não era para estar ali e acabou? E aí a síndrome do impostor atacando? Como é que é isso? Então, assim, não. A gente tem que entender que existe a autorresponsabilidade, mas tem que existir uma responsabilidade nessa constituição do eu e do tu aqui, em que a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter amor, abrir para o que a pessoa está trazendo. Ih, nossa, eu nunca concordei com isso que você falou. Fala mais aqui, deixa eu ver. Nossa, pô, me mexe inteira isso. Cara, fala. Tentar entender. Fala, tenta entender. Então, dentro da lista de pedidos, necessidades, sentimentos, pensamentos, que são os pilares da CNV, tem que trabalhar isso. O que é meu e o que é do outro? Como é que eu posso fazer com que ele se sinta ouvido? Né? Nem que a gente tem que tomar um chazinho de camomila antes dessa reunião, gente. Porque, às vezes, a gente vai ter encontros difíceis. O que a gente está vivendo hoje é um tempo em que as pessoas querem pular, editar, dar o fast forward e não passar pelos caminhos difíceis. Tem que conversar para se separar de alguém. Não adianta arrumar a mala e falar, você entendeu, né? Não adianta, gente. Tem que explicar, potencializando a pessoa, oferecendo de onde ela poderia melhorar na empresa, explicando que por isso ela está sendo liberada para ir. Tem que falar. Um feedback. Mas um feedback que potencialize. Eu fiz agora um teste para Beetlejuice, que é um musical, tal, da Broadway, muito bacana. Eu sabia que eu não estava preparada. Eu fui com o que eu tinha, porque se eles tivessem tempo e quisessem que eu estudasse, minha filha já ia contratar. A professora já estava pré-contratada já. Aliás, eu continuo fazendo as aulas com ela. E eu falei isso. Eu falei, gente, depende do tempo de vocês. Eu estou aqui, eu ajudo em tudo, divulgação e tal, porque eu nunca fiz um musical, né? Eu já cantei no teatro, mas eu nunca fiz um musical. Então, eu tenho muita vontade e Beetlejuice é muito legal, porque vem de um filme de Tim Burton. Enfim. Maravilhoso. Com Alec Baldwin e Dina Davis, cara, super ícones, né? E a Winona Ryder, super novinha, fazendo a pré-adolescente, né, meio Wandinha, assim, e tal. Muito bacana, assim, elenco. E quando eu recebi esse convite, a minha filha tinha falado assim, vamos ver esse filme? Eu falei, pô, esse filme é antigo, filha, você quer ver filme antigo? Quero. Ela tem isso, ela gosta de... Ótimo. Ela é super vintage, minha filha, adoro isso. E roqueira, yeah. E aí, vimos Beetlejuice, e aí, semana seguinte, pintou o teste. Aí eu falei, sinal, que a gente quer, né? Sinal, eu fui. Não estava preparada, não dei o que eles pediram, porque o belting, essa técnica de canto, belter, né, para o cara ser belter e tal, é muito diferente do que eu fiz no Popstar, do que eu ouço, das coisas que eu curto assim no dia a dia. É bem diferente. Então, você tem que se acostumar com aquele canto,
para saber por que ele é assim, qual é o contexto da peça e tal, do musical, a história por trás, para poder fazer aquilo. É outra respiração, é outra parada, outro mundo. Né? Quando eu não passei, recebi um e-mail lindo da produtora dizendo, olha, você não passou, mas não foi por você, papapá, papapá. Eu sei, produtora, que eu também não fui tão bem assim. Tudo bem que a minha régua é lá em cima, mas não foi bem mesmo, não. Mas eu fui porque eu queria ser brava de ir. Processos. Muito tempo estudando a psicologia, muito tempo maternando. Estou ficando muito boa nisso, estou gostando. Pero, eu tenho uma carreira, eu tenho um caminho. E eu não preciso deixar um para fazer o outro. Né? Então, mas o fato é, eu recebi um e-mail muito profissional, muito carinhoso, empático, uma comunicação linda, assertiva e dizendo até os próximos. Que maravilha, ou seja, feedback. E para bom entendedor, para boa entendedora, até os próximos, tipo, cara, continua se preparando. Porque vai ter uma hora que pode entrar. Exatamente. Por várias sequências de motivos que é para dar certo. Né? Super. Agora, você fazer um orçamento para um cliente. E não te responder. Você fazer um teste para um filme e ninguém fala nada. Né? É a mesma coisa que você tentar marcar um encontro no Tinder e a pessoa dar um ghosting em você. Tchau, você que entenda. Né? Está muito chato isso. Exatamente. É bem complicado. Bom, como a Babi já havia comentado que nosso podcast ia durar umas 5 horas, já está quase. E, infelizmente, chegou o final. Porque senão a gente ficava realmente 5 horas. Papo é bom. Fiquei feliz do nosso papo. Que ótimo. E onde encontrar Babi na rede social? A rede social, estou no meu Instagram, @BabiXavier. Peguei numa época ótima, sem precisar botar ponto, hífen, números ou letras repetidas. Então, é BABI, Xavier com X. No Twitter, aí eu não encontrei, eu botei I am, eu sou em inglês, I am Babi Xavier, por causa das amizades gringas. No YouTube também, meu espetáculo online feito pela Secretaria de Cultura do Rio na época da pandemia, né, numa parte da Lei Aldir Blanc, também está lá, o Conta Pra Mim, Canta Pra Mim, Babi. Eu escrevi junto com o Igor Moreira o roteiro e ele me dirigiu e eu atuei, cantei, tá bem bonito, bem amoroso. Convido todo mundo para ir no meu YouTube, I am Babi Xavier. Minha página no Facebook também é I am Babi Xavier, tá verificadinha lá, bonitinha. E tô no LinkedIn também, como Babi Xavier. Tem mais rede, tem Got Chosen. TikTok, gente. Então, TikTok eu não sei balançar o bumbum, ficar balançando. Calma, a gente vai colocar entrevistas. TikTok a gente tem que arrumar outra coisa pra fazer no TikTok. Então, no TikTok vai ser entrevista, vai ser alguma coisa. TikTok tá muita dancinha e tal, dança pra mim é uma outra coisa. Vamos elaborar algo. Dança pra mim é aprender uma aprender uma coreografia e tal. Mas eu mostro no Instagram também. O TikTok ainda tem que descobrir. Mas eu estou lá como... Eu tô como o quê, filha, no TikTok? Eu acho que é babi.xavier, porque no TikTok já tinha homônimo. Então, olha, tem muitas Bárbaras, né? Exatamente. Então, me encontra por aí, tem o meu site e, por favor, Nani Casting. Agente Nani Azevedo, você me encontra diretamente. Bora trabalhar juntos. Por favor, gente. Apresentando eventos, porque hoje a minha menina dos olhos é ser mestre de cerimônias, gravar vídeos institucionais, locuções, que eu posso fazer em vários horários. Intermediações, estudar, tudo. E a gente consegue elaborar diversos projetos para os clientes. Prestem atenção. A gente é boa nisso. Temos uma artista aqui, gente, já preparada. Comunicadora, vocês viram, não precisava nem fazer a propaganda, é só assistir. E espero que vocês tenham gostado. Clique aqui, dá um like. Mostre para mais pessoas. Veja a Babi, conheçam a Babi para quem não conhece e para quem já conhece. Sejam muito bem-vindos. E muito, muito obrigado por estarem aqui novamente. Até o próximo. Tchau, tchau.